Amigos, volte-se comigo para a palavra de Deus nesta noite, ali na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, este versículo de número 14 em particular. Eu abro em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 14, estas palavras: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Bem, o nosso tema nesta noite aqui, centrado nestas palavras, é o que é o perdão de Deus, o que significa e como obtê-lo. Queridos, talvez o tema mais importante em toda a Escritura, perdão de Deus. E aqui está neste versículo de número 14, quanto mais, muito mais, o sangue do Senhor Jesus Cristo, quando comparado com o sangue de animais que eram oferecidos simbolicamente no templo, no santuário, quanto muito mais o sangue do Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha, sem culpa, a Deus, irá purificar a consciência ferida, culpada, de homens e mulheres pecadores. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é descrito aqui em seu sacrifício ali na cruz, naquele momento tão precioso na história humana, a maior de todas as transações um dia realizada no universo, que os méritos do Senhor Jesus alcançados em sua vida e naquele sacrifício, dados a mim, um pecador, e os meus pecados e a minha culpa colocada e depositada sobre ele, levado àquele calvário, aquela cruz de dor e agonia, o sangue precioso, sem mancha, sem mácula. Jesus Cristo foi perfeito, amigos, em todas as coisas, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, submeteu-se à lei de Deus, jamais pecou em pensamentos ou palavras, vivendo uma vida reta diante dos padrões de Deus, uma vida voluntária, entregou-se a si mesmo também para uma morte voluntária. Ele foi perfeito, ele foi santo em todos os seus caminhos, e tendo vivido assim, pôde chegar ao final de sua jornada no tempo certo e oferecer a sua vida vivida e o seu corpo como um sacrifício no lugar de pecadores, santo a um Deus santo, um sacrifício aceitável diante de Deus, uma paga de resgate aceitável no lugar de pecadores que por si mesmo jamais poderiam agradar a Deus, jamais poderiam comprar a sua salvação, jamais poderiam, por religiosidade, boas obras, boas atitudes, alcançar o padrão justo, perfeito, estabelecido por Deus para as boas obras. Ele, Jesus Cristo, é descrito aqui como o único que poderia oferecer este sacrifício no lugar de pecadores, uma oferta a Deus, uma oferta no lugar de pecadores a Deus. E aqui nós temos, isso foi feito e realizado, de acordo com estas palavras, para purificar consciências culpadas, consciências manchadas pelo pecado. Jesus Cristo, Salvador, tornou possível que a culpa do pecado fosse removida daqueles que se aproximam dele como pecadores, para terem o perdão de seus crimes contra a lei de Deus e a remoção daquele elemento que é o subproduto do pecado, a culpa que permanece em nossa alma, e todo o pecado ser perdoado para aqueles que seriam salvos, homens e mulheres que agora se aproximam de Jesus Cristo para receber os méritos do Salvador, a vida preciosa dele, ter o seu perdão. Tudo isso contido aqui nestes versículos. Meus queridos amigos, esse é um versículo que fala sobre pecado, sobre culpa, más obras, obras mortas, obras que nos levam à morte e à condenação. Esta ideia de obras mortas aqui também, obras também que não podem alcançar méritos diante de Deus, porque não possuem a vida do Espírito. A religião sem Deus, a religião que não está baseada na palavra de Deus, é uma religião morta, é descrita aqui como obras mortas. As minhas melhores intenções, os meus melhores atos e pensamentos são mortos no sentido de que não podem angariar para mim pontos diante de Deus. E Paulo está falando, o melhor escritor aos Hebreus aqui, está falando exatamente sobre isso, que o sangue de Jesus, isto é, o seu sacrifício perfeito, ele é eficaz, ele é poderoso para salvar, isto é, para perdoar o pecado e a culpa. Queridos, o pecado de acordo com a Bíblia é transgressão, é transgredir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e o resultado do pecado, ou a consequência, o produto do pecado, é a culpa. Culpa é aquilo que vem com o pecado.
O pecado é um ato, é uma palavra, são pensamentos, são ações realizadas. Embora ele fique no momento do passado, quando o ato foi realizado, todavia há algo que permanece no pecador. A Bíblia chama isso de culpa. A culpa é a poluição resultante do pecado. O ser humano destrói a natureza, toca fogo em árvores, polui os rios, e o resultado desses atos é a poluição. O pecado é cometido, a lei de Deus é transgredida, e o resultado na alma é culpa. Um boletim de ocorrência foi aberto no céu. Uma mancha foi deixada no tecido da minha alma, e ela permanecerá ali de uma maneira indelével para sempre, a menos que nós encontramos o perdão, não da culpa, mas do pecado. Porque o pecado sendo lidado, a culpa é removida, e é isso que está por trás dessas palavras. Quanto muito mais a obra do Senhor Jesus Cristo, oferecida pelo Espírito, poderá purificar as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Obras mortas, a culpa, o pecado e todas estas coisas que são resultantes da transgressão da lei de Deus. Amigos, este versículo em particular, ele lida com este aspecto do pecado que é a culpa. A consciência culpada, dolorosa, este vazio que permanece, este senso de sujeira, de indignidade, é o resultado de nossos pensamentos e atos contrários à lei de Deus. Porque nós não podemos nos rebelar contra Deus e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O que é a consciência? Bem, a consciência é aquela faculdade da autopercepção que julga as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para ver se elas estão em harmonia com os nossos padrões ou com as nossas crenças. A consciência é algo tão precioso e tão maravilhoso, e a consciência é algo tão poderosa, e ela está dentro de nós. É como se houvesse um procurador de justiça dentro de nós. Todos nós sabemos o que é um procurador de justiça, não é? Especialmente nesses dias de tantos trâmites e processos, dias tão litigiosos como este. Um procurador de justiça é um oficial da lei. Ele atua junto aos tribunais, ele pugna, não é? Ele se esforça pela aplicação correta da lei, desse sistema de revisão, não é, dos tribunais. Ele pode mesmo, sobretudo em primeira instância normalmente, mas ele pode até mesmo se interpor com recurso, não é, diante de tribunais superiores. Ele fiscaliza os atos dos tribunais, e se a lei não está sendo aplicada corretamente, ele pode se interpor diante dos tribunais superiores de justiça, mesmo no Brasil, o Tribunal Superior, o Tribunal Federal. Ele fiscaliza a aplicação da lei. E assim é a consciência dentro de cada um de nós. A consciência foi colocada por Deus dentro de cada homem e mulher para observar se as nossas atitudes, as nossas posturas, pensamentos, palavras estão de acordo com o padrão da lei de Deus que foi colocada dentro de nós. E no momento que nós transgredimos a lei de Deus, a consciência apita um alarme, acende uma luz vermelha e ela registra a nossa culpa. É por isso que nós sentimos imediatamente um senso de culpa. A consciência fala e grita dentro de cada um de nós, e a culpa é o resultado do pecado. É a consciência desperta. Isso é da parte de Deus. E meus queridos amigos, um dia este procurador irá apresentar a um tribunal superior toda a nossa culpa. Se nós manipulamos a consciência, e se dentro deste mini tribunal que há em cada um de nós, não é, o senso do bem e do mal, nós fazemos subterfúgios e pagamos propina para esquecer o nosso pecado, e tentamos imaginar que todo mundo faz isso, e criamos esquemas. A consciência, como esse procurador de justiça, permanece ali, e um dia ela levantará diante do Senhor Deus, do Tribunal Superior Federal, assim por dizer, o nosso caso, e a maneira como nós agimos. Assim nós não podemos fugir de Deus, e a culpa é o resultado de nosso pecado. A Bíblia apresenta a consciência como uma espécie de inspetor independente em cada ser humano. É como uma faculdade em nosso interior que está vinculada à mente. Observa a mente, a memória, as afeições, e a consciência atua dentro de nós em nome de nosso Criador, analisando, inspecionando os motivos íntimos por trás das coisas que nós fazemos. Mesmo o brotar dos sentimentos na alma, que se transforma em pensamentos, palavras e atenções, a consciência está ali junto àquela fonte para observar se é uma fonte limpa ou uma fonte suja, para nos justificar diante do Criador perante as suas leis, ou para nos acusar. Ali ela está da parte de Deus. Assim não há qualquer pessoa que possa fugir de Deus. E você não pode manipular a consciência, ela irá falar.
ela irá gritar muito alto. Talvez a gente tente passar por cima dela por algum tempo, mas ela volta a ressurgir. E às vezes ela grita dentro de nós como você jamais esperaria. De coisas que nós tentamos olvidar, esquecer e ocultar. Ela sempre está ali presente. O humanismo, você sabe, o humanismo ateu de nossos dias, faz um esforço tremendo, incrível, para tentar eliminar a existência da consciência e tentar reduzir a lista de coisas erradas ao número mínimo possível. Coisas erradas em nosso dia, crime, é tirar a vida de uma pessoa. Tudo mais vale. A maneira como você lida com sua vida, com seu corpo, com os dos outros, não interessa. É a tua maneira de viver. Contanto que você não mate a ninguém, não fira ninguém, tudo mais vale, tudo mais pode. E o objetivo dos promotores da opinião em nosso país, na música, na arte, nos jornais, é de alguma maneira ensinar que aquilo que é pecaminoso não é pecado. E chamar o mal de bem e o bem de mal. E esse é o ensino em toda parte em nossos dias, nos filmes, nas novelas, nos cartoons, na música e em tanta parte. Você vê padrões sendo transformados, alterados, virados do avesso de tantas formas sutis, diretas e abertas às vezes. E o ateísmo, que é destilado pelas novelas, e quando eu falo ateísmo, eu me refiro ao ateísmo prático, aquele que diz crer em Deus, aquele que põe a imagem de um santo aqui, mas vivem exatamente ao contrário dos padrões de Deus. O ateísmo prático da música, das novelas, busca ensinar que não existe tal coisa chamada de consciência, como definida aqui pela Bíblia. Consciência, isso não existe, isso é algo que foi colocado em você na infância. Você foi programado por uma sociedade patriarcal, tradicional, retrógrada. Você tem que se livrar dessas coisas. E a melhor maneira de se livrar dessas coisas é fazer exatamente o contrário a elas, e pisar sobre elas, e tentar pisar sobre a sua consciência. E isto é algo que acontece em nossos dias de uma maneira tão aberta a todo o tempo. Mas a consciência foi colocada dentro de nós, da parte de Deus, e ela julga as nossas ações e motivos em relação às leis de Deus, e ela não pode se calar, ela não irá se calar, mas o mundo diz, não existe a consciência. Isso que a Bíblia chama de consciência é programação social. Você precisa ser reprogramado. Nós te damos uma nova ideologia, seja de gênero, seja de família, seja de casamento, ideologias novas. Você precisa de algo novo, você precisa se libertar destas coisas e progredir e ter a mente aberta. E você ouve isso a todo tempo, em todo lugar. A sociedade não deve ensinar padrões a ninguém. Essas coisas são tabus, e tabu tem que ser destruído, e tradição tem que ser deixado para trás. Nós somos pessoas iluminadas pela ciência, pessoas que já passamos desta época, não é? Retrógrada, de padrões impostos. Nós queremos nos livrar destas coisas. Nós queremos determinar a nossa própria conduta. Será que não é esse o refrão de tantas músicas e ideias promovidas e das conversas em todo lugar? Será que não é esse o espírito e a essência por trás de muito bate-papo em tanto lugar, queridos? O resultado de tudo isso, nós começamos a ver agora, não é? Isso não começou hoje, isso começou há 30, 40 anos atrás, mas o resultado desse tipo de filosofia, o resultado dessa lavagem cerebral contínua na geração em que nós vivemos, é que se diluir de padrões, na verdade, nos últimos anos, é que a nossa geração é a mais desonesta e mais vil e mais vazia em toda a história da humanidade, e mais violenta também. Nunca houve tanto crime hediondo, concentrado. Nunca houve tantas quebras de contrato como agora, tanto assassinato de bebês no ventre, nunca houve tanto divórcio, tanto suicídio, tanta depressão, tanto egoísmo e narcisismo e hedonismo. As pessoas parecem que não têm freio, não têm controle. Nunca houve tanta coisa nociva ao próprio ser humano como em nossa geração, de uma maneira tão espalhada, tão geral. Parece que ninguém quer seguir nada, ninguém se apega a nada, tudo é diluído pelo fim último de viver a minha liberdade, experimentar o meu próprio caminho. Bem, nós estamos vendo o efeito agora, e um efeito ascendente, não é, em nosso país. Por que há tanta lama e corrupção onde não deveria haver? Em instituições que deveriam manter o padrão, não é, de princípios morais. Será que as pessoas não têm aprendido? Será que as pessoas não têm percebido que o pecado é para muito, muito além do que crimes? Que o pecado está no coração humano e que os nossos atos e palavras são o resultado de um coração rebelde contra Deus. Padrões se desmoronando a todo tempo, e cairão mais, e ninguém terá paz consigo mesmo, porque se eu decido que eu não possuo uma consciência,
Que efeito isso tem em mim então? E se eu decido que eu não preciso de padrões morais e que eu não tenho uma consciência, então eu não entendo por que dessa falta de paz em meu interior. Eu não entendo por que deste vazio dentro de mim. Um vazio que eu tento preencher continuamente. Eu não compreendo por que, se eu descarto a consciência, se eu coloco ela de lado, eu não compreendo estas coisas. Eu não entendo por que este vazio aumenta, essa brecha, cada vez mais ao longo dos anos. Não poderia haver maior tragédia do que uma consciência culpada que se aumenta em dor, em vazio a cada dia. Ela oprime a alma, ela oprime o coração e ela traz um leito de morte tão trágico. Bem, queridos, a consciência precisa ser purgada, ela precisa ser purificada, e é isso um dos benefícios gloriosos da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, que Ele adquiriu naquela cruz, está aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode purificar a culpa resultante do pecado. Ao vir a este mundo, ao viver uma vida perfeita diante da lei de Deus, a lei moral de Deus, padrões de Deus, voluntariamente submetendo a ela, sem jamais pecar, Ele alcançou os méritos de perdoar pecadores, e ao levar sobre si mesmo, em sua alma, em seu corpo, como uma punição, aquela que nós merecemos, Ele alcançou ali o direito de perdoar pecadores, tendo morrido no lugar de tantos, de homens e mulheres, que um dia virão a Ele para o perdão. Somente Jesus Cristo pode perdoar pecados e remover uma consciência culpada. A purificação da consciência, amigos, vem primeiro pelo perdão do pecado. O pecado perdoado, a consciência aliviada, porque uma consciência culpada é o resultado de pecados. Foi para isso que Cristo veio a este mundo. E o perdão de nossa culpa é o maior benefício possível que uma pessoa pode alcançar nesta jornada. Qual é o maior benefício que você pode ter ou você sonha nesta vida? Fazer um curso, algum curso superior, não sei, anos de estudo a fio, tanto tempo, tanto sofrimento, tanto cansaço, tantas horas ao longo da madrugada se esforçando para conseguir alcançar um diploma. Então o diploma vem, chega, que alegria, que esforço, no resultado de tanto esforço, na verdade, alcançar algo tão bom, aprender uma língua estrangeira, difícil, não é? Você se esforça, estuda e parece que você está alcançando, tudo se dilui e você volta e esquece. Depois de alguns anos você está ali falando naturalmente em uma outra língua. Que alegria, que prazer poder aprender uma nova língua, construir uma casa com as tuas próprias mãos, cavar o terreno, limpar o terreno, colocar os fundamentos, ano após ano, rebocar aquelas paredes, colocar o telhado, fazer o acabamento, entrar para dentro dela. Que alegria ver o resultado do meu esforço, da minha capacidade, da minha determinação. Ou ter uma família unida, um casamento feliz, depois de muitos anos criando os filhos, vê-los encaminhados para a vida, seguros, não é pelo teu esforço, talvez fama, talvez sucesso, por uma grande descoberta, por tua capacidade, talvez uma carreira bem-sucedida. O que você escolheria? O que seria mais precioso como resultado de muito esforço, assim por dizer? Eu te digo, meu querido amigo, acima de qualquer uma destas coisas, ou de todas elas reunidas, o maior bem possível nesta vida é o perdão. Oh, amigos, ter o perdão da minha culpa. Tantos anos de uma consciência culpada, tantos anos de pecados do passado, da infância, da adolescência, que me oprime, que sempre voltam. Eu busco um lugar de lazer, busco tranquilidade, de repente a consciência soa o alarme dentro de mim: você é culpado, você pecou contra Deus e você nunca buscou o perdão, mas encontrar a purificação da minha consciência culpada e ferida pelo perdão de meus pecados é o maior de todos os bens possível que um homem, uma mulher, uma criança pode alcançar na jornada desta vida. Bem, com a maior de todas as fortunas em tuas mãos, a Mega Sena no final do ano, você não pode comprar a eternidade no céu. Você não pode perdoar a culpa. Essa moeda não serve no relacionamento com Deus. Com toda a influência e poder no mundo, você não conseguirá vencer a morte ao final da vida. A morte
morte que é o fim inexorável da vida física neste mundo. Você não poderá, com toda a fama, com todo o dinheiro, conseguir estas coisas. Você não mesmo conseguirá se proteger da morte ou do dia de entrar na presença de Deus. O que a fama pode fazer? O que uma carreira pode fazer? Pessoas famosas logo são esquecidas, não é verdade? Está ali no momento de fama, todo mundo colocando suas apostas nele, o nome dele em todo lugar, fazendo propaganda de tudo na televisão. Você até cansa de ver essa pessoa ali fazendo propaganda de tudo, de sorvete, de carro, etc., famoso em todo lugar, todo mundo quer ser como ele. E de repente passam os dias, as semanas, alguns anos. Quem é que lembra? Quem foi Éder Joffre? Alguém já ouviu falar? Quem são essas pessoas? Não é? O que a fama pode fazer? Ela não pode te reconciliar com Deus. Ela não pode escrever o teu nome no livro da vida. O que prazeres pecaminosos, há tantos prazeres legítimos nesta vida, mas há aqueles que nós sabemos que são contrários à vontade de Deus, e a nossa consciência irá soar um alarme. O que um montão deles contínuos pode fazer, se ao final da tua vida você terá que entrar na presença do Santo dos Santos, do Juiz Eterno, encarar a justiça de Deus. Queridos amigos, uma habilidade muito boa, muito necessária, digna de aplauso. Ela dura enquanto a tua saúde durar, enquanto você tiver um fôlego, que essas coisas podem acrescentar uma certa dignidade social, um status, poder andar entre certas classes sociais. O que isso te trará quando a luz deste mundo se apagar para você e quando as pessoas tiverem outro interesse além do que você, mas o perdão de Deus, o perdão do pecado e a culpa sendo removida, cada palavra pecaminosa, cada pensamento pecaminoso, cada ato pecaminoso, cada um daqueles momentos em que eu soube que eu estava pecando contra Deus e eu desliguei o alarme para seguir em frente ao meu pecado, mas a mancha permaneceu, cada um deles que aponta para aquele dia de julgamento sendo removido, perdoado, e a paz é certeza de vida eterna e de perdão, de poder fechar os meus olhos nesta vida e abrir diante do Senhor e ter o sorriso de meu Deus e aquelas palavras de bem-vindo, não por meus méritos, não por meus esforços, mas por causa dele, do Senhor Jesus, porque um dia eu vi o meu pecado e a minha miséria e eu fui àquela fonte carmesim, ao Senhor Jesus. Não há nada maior, não há nada mais digno. O maior de todos os bens é ter e receber o perdão de meus pecados, o perdão da minha culpa e com ela a certeza de vida eterna. E perdão é a coisa mais positiva e construtiva na vida de um ser humano. É claro que é. Perdão é algo tão positivo, meus amigos, porque o perdão ele me introduz a um relacionamento com o meu Criador que eu não tinha antes. Eu não posso me relacionar com Deus, nem orar a Ele, ter certeza que Ele irá responder às minhas orações, nem pedir por suas bênçãos, se eu sou um inimigo de Deus, se eu desprezo a lei dEle de propósito, se eu ando longe dEle, se eu sigo em frente em meus pecados. O perdão termina a minha guerra de pecados contra Deus e me traz ao acesso e à presença de meu Criador. Perdão outorga a uma pessoa uma nova dignidade, mais do que qualquer fama, porque você agora se torna uma pessoa aceitável diante de Deus. Perdão é algo maravilhosamente rápido, você sabia? O perdão é tão rápido quanto o bater do martelo de um juiz. De repente, porque eu encarei os meus pecados, vim a Cristo Jesus e confessei a Ele de todo o coração, clamando por vida e salvação. Deus no céu realiza um ato invisível aos olhos humanos, a Bíblia chama isso de justificação, e ali Ele aceita o meu arrependimento, e ali Ele determina que eu fui justificado pelos méritos de Cristo Jesus, que Ele tenha levado em sua vida, em seu corpo, o meu pecado e a minha punição, e que os seus méritos alcançados tenham sido transferidos para mim. Isso é aceitável diante de Deus, isso é tão maravilhoso, que é incrível de acreditar, não é? Se não fosse registrado aqui, e se não fosse real na experiência de todo homem e mulher, que um dia veio ao Senhor Jesus Cristo, encontrou perdão e paz de pecados, que eu possa encontrar perdão e certeza e paz com Deus. Perdão é algo maravilhosamente rápido. O perdão não demora a vida inteira. Ele pode acontecer num segundo, se nós somos genuínos em nosso arrependimento e fé. Ele não demora a vida inteira. O perdão vem de repente, no momento em que nós nos aproximamos de Deus e clamamos por Ele em verdadeiro arrependimento e fé.
O perdão é instantâneo. Ele vem e você sabe que foi perdoado. E junto com o perdão, Ele te dá uma medida de paz e certeza e algo tão maravilhoso. É como se a chuva acabasse e o sol brilhasse. É como se a enfermidade fosse embora e você sentisse vigor. É o perdão da culpa. Uma alegria como um peso removido da alma, um senso de leveza espiritual, de paz com Deus, e uma grande certeza que toma conta de nossos corações, de que o meu pecado foi perdoado por Deus. E perdão, meus queridos, perdão é gratuito. Perdão, de fato, além de ser gratuito, é mais surpreendente do que ser gratuito, porque eu recebo perdão gratuito em troca da minha vida podre. Eu dou a minha vida ao Senhor em arrependimento e fé, e Ele me dá perdão e vida e um novo caráter. É surpreendente, não é? É maravilhoso. O perdão é algo tão tremendo, que eu recebo em troca perdão eterno de meus pecados e a purificação de toda a minha mancha na consciência, quando eu venho ao Senhor Jesus Cristo. E com o perdão vem uma certeza interior de que eu passei da morte para a vida, eu fui salvo. Com o perdão vem segurança e certeza que confirma este perdão dado por Deus, de que já nascemos de novo. E perdão traz tantos benefícios para a pessoa por inteiro. A mente é purificada, as emoções são restauradas e limpas, o coração é purificado. Em vez de desejar dia e noite sem parar coisas perversas e torpes e vis e malignas, há um grande domínio na mente, no coração e na alma. Isso vem com o perdão. É como uma libertação, não é? Como uma libertação. Da parte de Deus vem o perdão. Eu costumava imaginar que perdão é algo que eu fazia por merecer. E tendo crescido aí no meio religioso, quando eu fazia algo errado, eu sabia que era errado porque a consciência apitava o alarme, de repente meu pensamento viria: bem, eu preciso agora chegar mais cedo na igreja, e eu preciso cantar melhor, eu preciso falar coisas boas, eu preciso me esforçar para encontrar o perdão de Deus. Oh, queridos, o perdão não pode ser comprado por uma boa atitude. O perdão é dado por Deus, mas não é dado baseado em meu esforço. Eu venho como estou, como um sujo pecador. Eu venho com os meus crimes e o meu pecado, e eu confesso ao Senhor, eu clamo a Ele, e eu recebo da mão do Senhor perdão gratuito, perdão rico, perdão verdadeiro e a paz com o Senhor. Ele não pode ser comprado. Ele é dado para ricos, para pobres financeiramente. É baseado no dobrar dos joelhos em arrependimento, no encarar da minha culpa e no confessar ao Senhor com um profundo desejo de ser perdoado, crendo no Senhor Jesus Cristo. Oh, a culpa do pecado na consciência é muito terrível. Eu poderia passar um bom tempo descrevendo o resultado da culpa no pecado. Eu tenho encontrado pessoas próximas da morte, muitas vezes, que ouviram o Evangelho e fecharam seus ouvidos. E era triste olhar nos olhos delas e ver o desespero, e ver o grande temor, um temor tão grande que pareciam enfermas e doentes, porque elas sabiam que estavam a ponto de entrar na presença de Deus, e que tinham endurecido os seus corações e fechado os seus ouvidos por tantas e tantas vezes, e a culpa na consciência se levantou naqueles momentos finais de uma maneira tão dolorosa. É tão triste ver essa condição, a culpa na consciência, e isso mostra como o perdão da culpa é algo tão necessário, tão tremendo, a maior de todas as dádivas. Meus queridos amigos, deixe-me tentar ilustrar o problema da culpa e do pecado. Pense sobre um crime hediondo, por exemplo, um assassinato, um crime extremo, não é? Alguém cometeu um assassinato. Como o assassino pode de alguma maneira reaver aquela vida? Como ele pode voltar atrás? Como ele pode fazer por onde? A vida não pode ser trazida de volta novamente, ele não pode voltar o relógio do tempo. Pensar sobre um exemplo extremo como esse, do assassinato, nos ajuda a perceber quão inapagável, indelével é todo e qualquer pecado. Você não pode voltar atrás. Você não consegue entrar no tempo, na máquina do tempo e voltar. O pecado foi feito e cometido contra alguém que mudou o curso da história para uma pessoa, para uma família, para mim mesmo, diante de Deus. E nada mais pode ser feito para restaurar. E amigos, de fato, cada pecado diante de Deus tem esse efeito. Cada pecado
deixa uma mancha indelével na alma, toda mentira dita e forjada, toda ferida causada a outra pessoa, toda fornicação, todo ato de injustiça e roubo, tudo e cada coisa que um dia fizemos e falamos contra Deus e a sua lei, onde a consciência tocou o alarme e nós sentimos depois o produto do pecado, a culpa dentro de nós, tudo isso deixa uma mancha e Deus é ofendido, a sua lei é pisada, desprezada por nós e nós somos condenados diante de Deus. Perdão não pode ser alcançado, meu amigo, com um ato de sacrifício religioso, como eu mencionei. Você não recebe perdão infligindo a sua alma, se privando de coisas boas e necessárias da vida. Nada disso pode garantir o perdão. O autoflagelo, deixar de fazer certas coisas, se sacrificar, negar-se a certas coisas, ele não pode trazer de volta a pessoa assassinada. Ele não pode apagar a mentira. Não pode apagar o ato, o pecado foi registrado diante de Deus e você não pode voltar o relógio, você não pode trazer as palavras de volta à sua boca, os pensamentos de volta, isso foi feito contra Deus, uma mancha foi causada, um boletim de ocorrência no céu foi registrado e a culpa foi trazida à nossa alma. E o perdão de pecados, o perdão não pode ser dado por um outro ser humano. Eu tenho usado este exemplo porque ele torna claro as coisas. Você não pode receber perdão do pastor de teus pecados. Você não pode receber perdão sacerdotal, isso é um teatro, uma fantasia num confessionário, um ato da imaginação tola do ser humano. Nenhum ato humano ou palavra pode limpar a mancha do pecado, nem as águas do batismo, nem o nome na membresia, nada disso pode remover a mancha na consciência dentro de você, dentro de mim. O pecado, ele nos torna sujos diante de Deus. O perdão dos pecados não vem por um grande ato de bondade. Bem, eu pequei, eu fiz o que não deveria, e agora eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou fazer um ato de bondade tão grande que vai superar o meu pecado. Não irá não, porque o pecado é lidado individualmente. O pecado é um crime contra Deus. Quem jamais cometeria um crime na cidade, tiraria a vida de uma pessoa, roubaria, sonegaria, depois chegaria no juiz: Senhor, juiz, eu vou cortar a grama de 10 mil praças em São Paulo, isso vai cobrir o meu pecado. Onde nós estamos? Será que nós agimos assim com Deus? Eu fui de propósito sobre a lei de Deus. Eu imagino agora que eu posso encontrar perdão desta maneira. Amigos, perdão não vem com o tempo. Nós temos uma tendência ao auto-engano, está dentro de todos nós. Nós temos memórias terríveis, não é, de coisas que nós fizemos. Algo terrível foi cometido por alguém que nós conhecemos 30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu cometi, e nós começamos a esquecer, não é? A dor, a aflição, parece que já diminuiu, a seriedade do crime já desbotou, talvez ninguém soube, o tempo passou, a moda mudou, a música mudou, a moeda mudou, do cruzeiro para o cruzeiro novo, para o real, tudo ficou para trás. Não, nessa altura o meu pecado já ficou para trás, já foi perdoado. Não, ele permanece, ele continua registrado diante de Deus, porque somente Deus pode perdoar o pecado, não o tempo. E o pecado, o perdão da nossa culpa, ele não vem automaticamente. Como a conta, né, que vai chegar naquela data, o aluguel, a conta de energia, ela vem automaticamente. Não é o débito direto, na sua conta vai chegar, ele não vem assim automaticamente. Já passaram 30 anos, pastor. 30 anos que eu agi aquela coisa, eu fiz isso, eu pensei, sem contar tantas outras, né? Será que até agora Deus não me perdoou? Já deve ter perdoado nessa altura do campeonato, depois de 40 anos, depois de 6 meses, depois de 2 dias. O perdão não vem automaticamente, ele não vem com o tempo. No que se refere a Deus, ou eu sou culpado, ou eu não sou culpado. Você não é meio culpado, quase culpado. Você pecou contra Deus, eu pequei contra Deus. Você é culpado diante do tribunal de Deus. E há um dia, um encontro marcado, uma audiência registrada nos autos, e você não poderá fugir. O oficial de justiça te levará à presença do Senhor na morte, e ali estará aquele procurador de justiça diante do tribunal de Deus, a tua consciência, com todo um relatório a ser dito diante do teu Criador. Você não poderá escapar, nem eu poderei escapar. Amigos, o perdão de meus pecados e da culpa é a coisa mais necessária em toda a jornada de um ser humano nesta vida.
Somente o perdão de Deus pode apagar a culpa, porque somente o perdão de Deus perdoa o pecado. Quando Cristo Jesus, o Salvador, foi levantado naquele Monte Calvário, ao final de sua jornada humana aqui neste mundo, tendo podido olhar para trás e vivido uma vida perfeita e trazer todos esses méritos em sua pessoa e em sua vida, e morrendo ali, pagando e sofrendo uma dor tão cruciante que nenhum filme sobre a paixão de Cristo pode demonstrar o que ele levou na alma, ali ele pagou no lugar de pecadores o pecado. Ele pode remover a culpa, o seu sangue precioso, se somente você vier a Jesus Cristo em oração, encarando os teus pecados, desenterrando eles, não ocultando mais. Você não pode escondê-los de Deus, Ele sabe onde está escondido, está dentro de cada um de nós. E trazer a Ele e dizer: Senhor, aqui estão os meus pecados, eu menti muito. Eu entreguei o meu corpo, Senhor, eu entreguei a minha mente, eu desejei, eu busquei, eu não culpo mais a ninguém, eu não culpo os meus pais, sou eu que tenho culpa por esse temperamento absurdo, foi eu confesso a Ti, eu trago os meus pecados a Ti, eu não escondo mais, o peso é terrível para mim carregar. Toma, Senhor, lava de minha alma, perdoa os meus pecados, purifica a minha culpa, eu te rogo, eu não conseguirei viver mais, nem me colocar diante de Ti um dia sem o Teu perdão. Você vem assim, você confia naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, você não oculta mais, você se apresenta diante do Senhor como um pecador e você confessa com palavras a Ele a tua necessidade e a tua vergonha, e ao mesmo tempo fazendo isso, você pede a Ele pelo perdão, e se você fizer isso, é uma promessa dEle, Ele te dará perdão e uma consciência purificada pela purificação do pecado, e você saberá que Ele te perdoou e Ele te recebeu, se somente você vier ao Salvador. Queridos, perdão de Deus nunca é parcial. Se eu disser, bem, eu estou envergonhado por algo que eu fiz, eu vou pedir perdão a Deus por aquilo e tudo vai ficar bem. Eu vou pedir perdão a Deus por aquele ato, por aquela palavra, eu fiz algo que continua a remoer dentro de mim, eu vou pedir perdão a Deus e tudo vai ficar bem. Você sabe que não irá ficar. Você sabe que Ele não irá te perdoar. Porque a menos que eu peça perdão por todos os meus pecados, Ele não irá me perdoar um pecado. Eu posso pedir perdão por uma mentira e carregar nessa mochila da minha vida milhões de outros pecados, como se Deus fosse parcial. Pastor, eu não vou conseguir trazer essa lista diante de Deus. Você não precisa. Comece por aquele que Ele está apontando dentro de você na consciência. Ali está o fiozinho da meada. Você começa por Ele. E você não traz uma lista de pecados apenas, você traz a si mesmo o pecador. O pecado são palavras, são pensamentos, são ações, mas o pecado também é um estado de alma, pecaminosidade. Eu venho como um pecador, e eu confesso a Ele, eu me entrego a Ele, e eu rogo a Ele graça, perdão e misericórdia. Isso é muito importante. Você não pode pedir perdão a Deus por uma, duas, três coisas. Você vem como um pecador. Eu preciso vir a Ele para o perdão completo, para o perdão total, e pedir perdão por todos os meus pecados. Isso é vital. Nós nos enganamos a nós mesmos e vamos encontrar uma porta fechada diante do nosso nariz. Ele não nos deixará entrar, Ele não nos receberá. Eu preciso vir honestamente como um pecador diante de Deus. Diga a Ele que você é um pecador. Diga a Ele a tua vergonha e o teu pecado. Diga a Ele que você precisa de perdão total e de perdão completo, que você precisa de um novo coração, de um novo começo com o teu Deus. Queridos, a consciência, eu corro para o final agora, ela nunca morrerá, nunca. Por mais que você pise sobre ela, tente sufocar, feche os seus olhos, faça exatamente aquele pecado que a consciência está acusando 10.000 vezes, ela não irá cessar dentro de você. Mais cedo ou mais tarde ela irá voltar com uma força tão grande que talvez seja insuportável. Mesmo que você consiga fazer isso por toda a vida, virá um momento na morte, se você não for levado repentinamente, mas gradativamente, uma enfermidade, não sei,
quando esta consciência será mais dolorosa do que a ferida. Ela voltará com um peso tão grande, com uma intensidade tão grande. Talvez você não saiba ainda do peso da culpa na consciência em leito de morte. Talvez pareça algo distante de você nesta noite. Talvez pareça uma jornada ainda longa até o final. Somente o Senhor Jesus Cristo pode purificar a consciência culpada do pecado. E é a Ele que você deve se dirigir hoje, enquanto você tem tempo. O pecado, amigos, é uma dívida para com Deus. Você tem uma dívida com Ele. Você nunca o amou de verdade se você não veio a Ele ainda. Você nunca o serviu de fato. Ele te trouxe à existência e te criou. Você nunca o adorou com uma vida por inteiro entregue ao Senhor. Você tem uma dívida que deve ser paga. Como nós conseguiremos pagar essa dívida que aumenta a cada dia? Cristo Jesus veio a este mundo para perdoar pecadores. Ele pagou essa dívida. Se eu me voltar a Ele, se eu sentir o peso da minha culpa e olhar para Ele pela fé e clamar por vida e salvação, eu saberei que Ele pagou no meu lugar e Ele me dará perdão e vida. É uma promessa do Senhor. Pelo seu perdão, há alívio, há paz na consciência, meus crimes perdoados, meus atos tão covardes contra outras pessoas, tão feridas até hoje, talvez perdoados, toda a minha sujeira, o meu melhor entregue a este mundo, perdoado por Deus, transformado, um novo começo, não mais o inimigo de Deus. Você se recorda daquelas palavras de Paulo em Romanos? Está lá no capítulo 8, versículo 1, eu leio para você. Portanto, agora diz Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que palavras tão tremendas! Ou alcançar o perdão de Deus, ter a minha consciência lavada, o registro do meu pecado apagado, esse peso tremendo da culpa removido. Primeiro, você deve crer em Jesus, nele somente, focar os teus olhos nele como o único caminho, depositar nele, naquilo que ele fez, naquilo que ele ofereceu a Deus, toda a tua confiança e dependência, jogar fora qualquer outra confiança, qualquer outra dependência em si mesmo, em boas obras, no diploma de batismo, o que quer que seja, em tempo de igreja, e vir a Ele, e se entregar por inteiro. Então, ao fazer isso, você reconhece em palavras diante do teu Criador e admite os teus pecados diante dele. Você não oculta de vergonha, você os confessa com vergonha. E você roga por misericórdia e graça. E você diz, Senhor, eu fiz todas estas coisas. E você descreve elas. E você diz a Ele o que Ele já sabe. E você se humilha diante do Senhor. E ao fazer isso, meu querido amigo, você se entrega a Ele e diz, Senhor, aqui está a minha vida e faz dela o que tu desejares, ó Senhor. Você sabe o que acontecerá, meu amigo? Deus dirá naquele momento a tua alma, e você ouvirá no teu coração, eu removi a tua culpa, sem palavras, com uma paz tão grande, e um senso de ser aceito por Deus tão grande, e uma certeza de vida eterna tão grande. Será como um imenso, imenso peso removido das suas costas. O peso da minha culpa me arrastaria para o inferno, mas pelo perdão de Deus, pela sua graça sem igual, salvação. E não somente isso, Ele te dará algo. Ele te dará um coração purificado, que será um altar para Deus. Ele te dará irmãos e irmãs na fé e certeza de vida eterna, e uma jornada com Ele. E Ele te dará um novo caráter que começará a se formar a partir dali. Ele te dará uma grande antecipação dentro de você, pela vida eterna, que é a garantia e certeza de que Ele preparou um lugar para você ali. Ele te dará isso. E tudo isso vem com o perdão do pecado, com a remoção da culpa. E quando os teus dias chegarem ao final e você subir à presença do teu Criador para aquele dia marcado, Ele te receberá, o Senhor Jesus, o Salvador. Você virá a Ele, você confessará a Ele,
Às vezes nós erramos, nós nos envergonhamos do nosso pecado, e o que nós fazemos, nós enterramos eles na consciência. Tire o lençol de cima, revele ao Senhor, confesse a Ele, confesse por inteiro enquanto há tempo, e clame por graça e salvação. Você tem o perdão de Deus, você tem a coisa mais preciosa possível em toda a tua jornada aqui. Você não pode comprá-lo, ninguém pode para você. Se você não tem, você está andando em direção a uma tragédia. Eu não poderia explicar melhor isso. Um dia na presença de teu Criador, não como Salvador, mas como juiz. Mas você pode vir agora, mesmo nesta noite, ao Senhor. Se você o buscar, se você receber o perdão, então você possui riquezas eternas, um nome entre o povo de Deus, comunhão com teu Criador, e grande alegria inundará a tua vida. E você saberá, querido, será tão diferente quando Ele te salvar, quando você vier a Ele. Venha a Ele com as tuas dúvidas, do jeito em que você está. Se entregue, confesse, peça ao Senhor. Não é melhor estar do lado seguro do que estar do lado da dúvida? Clame a Ele por graça e salvação. Uma oração sincera, um arrependimento verdadeiro, uma entrega completa, então o perdão e a vida eterna. Vamos orar juntos.